Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Ontem, o Senhor Primeiro-Ministro afirmava aqui que tinha muito orgulho em ter rompido com o chamado arco da governação. Pois o arco, Senhor Primeiro-Ministro, chamava-se da governação por um motivo. E é precisamente por isso, porque a teimosia numa governação com o apoio das esquerdas mais radicais conduziu Portugal a uma situação objetiva de ingovernabilidade. Quando estamos ainda a sair de uma pandemia, a geringonça não consegue sequer aprovar um orçamento do Estado. A geringonça gosta de ventos de feição, quando as coisas se tornam difíceis ou quando há sinais de viragens numas autárquicas, rapidamente cada um vai para seu lado, com mais preocupações eleitorais do que vestígios de qualquer sentido de Estado. Portugal agora precisava de tudo menos de uma crise política. E é lamentável que tenham que ser os portugueses a colher a tempestade semeada pelos ventos do oportunismo da geringonça. Hoje, senhoras e senhores deputados, o PS sai daqui como um partido cuja arrogância tornou incapaz de se entender, seja com quem for. E é hoje tempo também de tirar conclusões desta governação e de olhar para as marcas da desengonçada coligação que a viabilizou. Primeira marca da governação da geringonça, a transformação que fizeram da política e dos orçamentos em autênticos leilões, com os parceiros a competirem pelas medidas simpáticas para pôr no outdoor e a culparem o parceiro do lado quando alguma coisa corria menos bem ou quando elas eram mais difíceis. E todos, mas mesmo todos, a fingirem que é possível o Estado dar tudo a todos e que o Estado tem quaisquer recursos que não seja aqueles que retira aos cidadãos. Em segundo lugar, e segunda marca, Portugal é hoje um dos países mais lentos a recuperar da pandemia. Há mais de 8 Estados-membros que já recuperaram em 2021 o seu PIB pré-pandemia. Irlanda, Luxemburgo, Estónia, Roménia, Lituânia, Dinamarca, Hungria, Polónia e Letónia. Prevê-se que antes do fim do ano, pelo menos mais 4 lá cheguem. Pois bem, para Portugal, o Governo acha que a recuperação do nível de riqueza pré-pandemia já em 2022 constitui um objetivo ambicioso. Sermos um dos últimos a recuperar da pandemia é para este Governo um objetivo e uma grande ambição. É o retrato dos anos da geringonça que nunca entendeu que não é possível distribuir riqueza sem primeiro criar riqueza. E é também o retrato de um país que continua a ser ultrapassado em PIB per capita pelos países do leste, do antigo leste europeu, que aprenderam com muitos sacrifícios o que custam as receitas que em Portugal alguns dos partidos que viabilizaram esta geringonça ainda hoje querem desgraçadamente aplicar. Terceira marca da governação da geringonça, os malabarismos e os malabarismos constantes. Primeiro, a banalização das cativações e das gavetas cheias de autorizações, nunca dadas pelas finanças, não como instrumentos de execução orçamental, mas sim de verdadeiro engano orçamental. Engano, aliás, para PCP e Bloco de Esquerda, que adoraram durante anos e orçamentos a fio ser enganados. Os aumentos dos impostos indiretos, da criatividade sem limites das taxas e das taxinhas, passando por tudo, desde açúcar a florestas e embalagens de takeaway. Num país como Portugal, com pelo menos 3.500 taxas cobradas por apenas 25 entidades públicas, a atitude da geringonça foi sempre: ainda não chega, é preciso mais e mais e mais taxas e taxinhas. Um governo que começou com um aumento de impostos, a sobretaxa do gasóleo e da gasolina. Começou com um aumento de ISP, onde logo cobrou mais de 300 milhões de euros só em 2016. E apresenta-se aqui hoje, mais de 5 anos depois, com o desplante de dizer que vai devolver, com a ajuda do esquema do e-voucher, menos de metade disso, sabe-se lá quanto. E enquanto isso, as famílias portuguesas desesperam sempre que têm que encher o depósito para ir trabalhar. Um governo que prometeu em campanha eleitoral uma baixa de IRS, mas que logo a adiou durante a pandemia. Um governo que prometeu mudanças nas tabelas de retenção na fonte, mas que continuou a cobrar a mais de 2.800 milhões de euros aos portugueses, mesmo durante um ano tão difícil como 2020.
E, finalmente, um governo que sempre se gaba de contas certas, mas que esconde que a despesa primária, sem medidas de emergência nem pontuais, ou seja, sem o efeito da pandemia e sem efeitos excepcionais, passou de 84 mil milhões de euros em 2019 para 98 mil milhões de euros em 2022. Ou seja, quase mais 4 pontos percentuais do PIB. Transformaram Portugal numa economia que cresce muito pouco, mas o Estado nunca para de crescer, cada vez mais e mais. Senhoras e senhores deputados, nem a política, nem os governos, nem os orçamentos têm que ser isto. E tenho a certeza que Portugal pode ser muito mais. Deste orçamento não rezará a história. Dele, o máximo que se dirá é que marca o momento em que o Sr. Primeiro-Ministro virou a cara à economia para se entregar à ideologia. Em que a esquerda radical impôs a sua utopia face ao mínimo dos mínimos de realismo. Em que o país observa que esta maioria, seja lá a culpa de quem for e a quem a tentarem atribuir, caiu. E caiu exclusivamente pelas suas próprias mãos. E por isso mesmo não merece Portugal uma segunda oportunidade. Disse.